sejam muito bem-vindos ao nosso Cubcast, o podcast da Cub Investimentos, onde conversamos com líderes empresariais, investidores e empreendedores de sucesso. Eu sou a Patrícia Marques e hoje, com muito entusiasmo, vamos entrevistar um grande nome do mercado imobiliário. Ele é um escritor best-seller com mais de 5 livros já publicados e, ao longo da sua carreira, gerou mais de 8 bilhões em VGV. E hoje vamos falar da carreira, erros e acertos e como ele conseguiu se tornar um dos grandes nomes do mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, Edgar Ueda. Imagina, Patrícia, eu estou aqui esperando esse convite há muito tempo, já acompanhando desde a primeira edição desse podcast e com toda certeza a gente vai trazer muita estratégia, método e principalmente como empreender com sucesso no mercado imobiliário através de investimentos imobiliários que, para mim, desde os meus avós, né, a gente já escutava que investe em terra nunca erra, sempre investir no mercado imobiliário sempre é mais seguro, mas tem muita novidade e outras estratégias que nós vamos compartilhar aqui para sua audiência. E eu que agradeço. Perfeito. E é isso que a gente quer as dicas de ouro, é aquilo que você gosta de compartilhar, que você nunca compartilhou e que vai agregar muito para os nossos ouvintes. E para começar, já indo direto ao ponto, Edgar, me fala como que faz para ganhar dinheiro no mercado imobiliário? Tanto você que atua, né, e também investindo, qual é a diferença e como que você tem, qual a estratégia que você tem? Bom, eu adotei uma estratégia que eu compartilho até nos meus livros, que é o efeito composto. Então, o efeito composto é quando você consegue fazer ações somatórias, estratégias, você consegue pulverizar investimentos e você pode entrar como investidor, mas também atuando, né? Muita gente acha que precisa ter muito dinheiro para investir no mercado imobiliário ou atuar. Existem várias estratégias que nós vamos compartilhar aqui ao longo desse podcast, mas, por exemplo, você pode ter, se você tendo dinheiro, você entra como investidor. Você não tendo dinheiro, provavelmente você vai conhecer alguém que tem dinheiro. Existe um livro muito interessante que chama Teoria de 6 Graus de Separação. Então, qualquer ser humano pode se conectar com qualquer pessoa em no máximo 6 etapas. Então, por exemplo, eu quero me conectar com um investidor, com um cara que tem muito dinheiro, e eu vou convencer ele a colocar dinheiro. Foi desse jeito que eu comecei no mercado imobiliário. Eu tinha 300 mil reais negativo no banco, nome sujo no Serasa, e criei uma empresa multimilionária sem ter dinheiro. Então, as pessoas ficam muito presas em um viés só, em uma estratégia só. E não pensa fora da caixinha, porque existem inúmeras outras maneiras de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro e de atuar no mercado imobiliário. E a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente. Show, mas assim, como que faz para começar do zero no mercado imobiliário? Boa pergunta. Conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, porque veja bem, tem algumas pessoas que têm dinheiro, mas não sabem empreender. Tem pessoas que têm dinheiro, sabem empreender, mas não querem executar. Então, são coisas diferentes. Sim. Então, se você não tem dinheiro, você tem que ter alguma coisa que vai ser... valioso. Sim, vai ser atrativo, vai ser de interesse de alguém. Então, foi quando eu comecei, não tinha dinheiro, e eu fui um estudioso, um autodidata, um cara que engolia conhecimento, estudava que nem louco para aprender e sair na frente dos meus concorrentes. Então, eu fiquei habilidoso em um setor, né? Eu comecei como imobiliária, 30 metros quadrados, depois eu fui empreender na área de áreas, que é de land bank, captação de área, para fornecer para construtores, incorporadores e loteadores. Por exemplo, a maioria dos corretores de imóveis fazem transações com o objetivo de ganhar comissão em cima do valor de vendas. Eu já desde lá atrás, isso eu estou falando de 12 anos atrás, eu entrava no risco. Então, eu só ganhava quando o produto, o empreendimento dava certo e eu ganhava lá na frente, que nós chamamos isso de skin in the game. Ou seja, se deu errado, a minha pele estava em jogo e se desse certo, eu ganhava mais dinheiro do que um corretor convencional. Então, eu já cobrava de 1 a 3% do VGV para fazer essa estruturação, para fazer a captação. E aí vem algumas estratégias que eu já vou compartilhar. A maioria dos profissionais que atuam nessa área, ele é apenas intermediador. Ele pega daqui e encaminha para o outro destino. O que eu
sempre como uma cabeça estrategista, eu falei, não, deixa eu facilitar a vida para o meu cliente. Então, eu fazia um estudo de massa, eu fazia um estudo de implantação, eu fazia um estudo de viabilidade, eu fazia uma pesquisa de mercado. Você era fora da caixa também, né? Já era fora da caixa. E aí, o que acontecia? Quando chegava 10 áreas para o meu cliente, qual que ele analisaria primeiro? A minha. Chegava mais pronto, chegava com dossiê, chegava com uma vocação, chegava com uma direção. Tá. Então, o meu produto já entrava na frente. E aí eu fui criando uma estratégia para negociar cada vez mais e criar meu pool de compradores, investidores, pessoas interessadas. E a minha primeira transação que eu fiz me deu 1,5 milhão de comissão. De participação. A minha segunda me deu 3 apartamentos. Então eu comecei a fazer, né, veja bem, eu tinha uma imobiliária, mas já pensando fora do efeito manada. Ou seja, 99% dos meus concorrentes pegavam o imóvel e faziam intermediação para ganhar comissão 5, 6% sobre o valor de vendas. Então existe sempre um jeito diferente, um jeito inovador para você fazer mais e melhor. Você só tem que sair fora desse efeito manada, né? E por que você escolheu o mercado imobiliário para investir e para atuar? Da onde veio isso? Isso daqui vai ser muito forte, mas é importante falar. Porque, primeiro que assim, o Brasil, ele não tem uma vocação de desenvolvimento, autodesenvolvimento, seja para o desenvolvimento pessoal ou profissional. Eu morei 9 anos e meio no Japão, eu não tenho formação acadêmica, mas eu estudei em 3 países diferentes. Mesmo trabalhando no Japão como operário, eu lia de 30 a 50 livros por ano. Então, veja bem, quando eu voltei para o Brasil em 2010, eu percebi uma coisa, que o Brasil não tinha mudado em termos de cultura, de mentalidade, de comportamento. Então, primeiro, isso aqui pode afetar, mas tem um ponto positivo. O Brasil é terra de amadores. Sendo a terra de amadores, é a terra da oportunidade. E não sou eu que estou falando. Flávio Augusto fala, para que sair do Brasil para ganhar dinheiro? E é verdade, porque o Brasil é a terra dos problemas. Se você criar uma solução para cada problema, você vai ganhar muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro. Não precisa ser disruptivo. Faça bem feito o arroz com feijão. Então, quando eu cheguei no Brasil em 2010, eu já vim com essa mentalidade. Deixa eu fazer diferente, deixa eu me profissionalizar mais do que os meus concorrentes. E quando eu entrei no mercado imobiliário, através de um amigo meu que era corretor, eu fiquei assim, com uma cabeça assim, inquieta, de falar como que fatura milhões fazendo mal feito, não tendo qualidade, não tendo compromisso. E aí eu vi uma janela de oportunidade imensa. E não é à toa que nós criamos o que criamos, né? É isso aí. Você sabe que hoje no Brasil, pelo menos no dado do Cresce de 2019, tem 400 mil corretores de imóveis. Então, assim, é um número muito grande, né? Então, assim, porém, tem muita concorrência. Então, 400 mil, 918 mil engenheiros. Se você juntar engenheiros e arquitetos, passa de 3 milhões de né? Então, assim, realmente, e tem esse efeito manada, né? Você tem que fazer algo ali diferente para sair dessa mesmice, né? E aí isso te levou para ir para o mercado imobiliário. Mas antes do mercado imobiliário, você foi para o Japão. Você atuava com o que lá? Era coisa totalmente diferente? Então, eu fui com 19 anos de idade e fui como peão de fábrica, trabalhei como peão, trabalhei na Hitachi, na Suzuki, trabalhei no grupo Toyota, já trabalhei em construção civil debaixo de neve, no ar livre. Eu já tive 3 empregos no Japão, já trabalhei 16 horas por dia. Então, eu vejo muito que hoje está o efeito porcelana no mercado, né? Não pode nada, se trabalhou mais do que 8 horas é um absurdo, final de semana não é tempo de trabalhar. É o seguinte, eu aprendi uma coisa, quem quer fazer alguma coisa, quem quer sucesso, não tem dia, não tem hora e não tem desculpa. Então eu criei no meu primeiro livro, o Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, eu coloquei uma meta muito bem clara, só que eu coloquei um objetivo muito bem detalhado. 12 horas por dia, durante 6 dias da semana, 5 anos, eu ia criar um império na minha empresa. Então, eu criei uma filosofia, 12H, 6D, 5A. Então, eu coloquei como meta. Então, os meus amigos convidavam para final de semana para o churrasco, eu não ia, jogar futebol não ia, para o cinema não ia. Eu tinha uma meta clara.
Aí você vai falar o seguinte, pô, esse cara não vive, né? Só que hoje eu trabalho 6 horas, de segunda a sexta, eu vou trabalhar uma hora da tarde, às 7 eu estou em casa, A final de recompensa semana vem, eu não né? trabalho, e hoje eu criei o que eu criei. Então, assim, primeiro que a maioria das pessoas que buscam sempre a satisfação imediata e foge sempre da dor, essas pessoas não constroem um império, não deixam um legado, mas também não sofre tanto. Eu acho que está tudo bem. São escolhas, são decisões que cada um decide qual caminho que vai percorrer. Eu decidi que eu queria deixar legado. Graças a Deus eu fiz. Hoje eu sou escritor do mercado imobiliário que mais vendeu livro na história. Eu sou o único player a fazer 3 TEDx. Eu tenho 1,5 milhão de seguidores. Eu tenho uma empresa que está batendo o valuation de 1 bi, que eu construí em 1 ano e 10 meses. Então, assim, aí minha pergunta... Valeu a pena toda aquela renúncia? Sim. Porque foram renúncias, foram sacrifícios que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Estou com 44 anos, estou bem, conheço quase 30 países, então eu acho que não foi tão ruim assim, né? Sim, sim. E me fala como que faz para acelerar esse processo? Porque no mercado imobiliário, corretores imobiliários, tem gente que faz 1 milhão, tem gente que faz 5, 10, enfim, e tem gente que não vai fazer 1 milhão, né? Então, assim, como que você conseguiu acelerar e qual é a dica de ouro para acelerar esse processo? Estratégia. Tá. Vou te dar um exemplo. Você tem a meta de, sei lá, viajar para o mundo. Volta ao mundo. Você dá uma volta ao mundo. Exato. Por exemplo, agora eu voltei da Europa, fiz 5 países com preço de 1,5. Isso chama estratégia. Né? Como que eu faço isso? Com estratégia de rota e com stopover. Isso é estratégia. Então, não precisa, se eu fosse comprar para cada destino, eu gastaria 5 vezes mais. Né? Sim. Como que você faz 10 milhões em um ano, enquanto algumas pessoas levariam 10 milhões? Com estratégia. Então, Qual é a estratégia? Tá, aí Traz pra depende, tem gente. várias áreas. Vamos lá. Tem gente que acha que, vai lá, para você fazer uma incorporação imobiliária precisa de dinheiro. Sim. Precisa de dinheiro, mas não significa que precisa do seu dinheiro. Então, o que eu faço? Eu sou o técnico daquele time que eu contrato os melhores jogadores e coloco ele jogar nas melhores posições. Ok. E aí, eu tenho que ser um bom líder para fazer esse time ganhar o campeonato. Isso chama Nexialista. Tá no meu 3º livro, que chama O Poder do Método. O Nexialista ele tem que ter um formato T. Ele precisa ser muito técnico, PhD em alguma competência, e ele precisa ser polivalente. Então, ele tem que ter conhecimento de forma horizontal. Por exemplo, eu conheço sobre finanças, eu conheço sobre incorporação, sobre lançamento, sobre vendas, sobre marketing, de forma horizontal. Mas tem uma coisa que eu sou muito foda. E por essa coisa que eu sou muito foda, as pessoas me procuram. Por quê? Porque é difícil de achar. Em 2007, eu voltei para o Brasil, morava no Japão, e eu fui fazer um curso de administração de redes, que eram chamados de moscas brancas. Você já viu alguma mosca branca? Não. Você tem que ser esse profissional. Sim. Que assim, quando alguém pensar, vai ter que pensar em você. Sim. E se você pudesse escolher 3 estratégias, qual você falaria assim de bate-pronto? Para fazer dinheiro? Isso, para acelerar o processo de quem está ali no mercado imobiliário. É que assim, ó, sucesso e fracasso, porque senão fica... E tudo depende do contexto. E se a pessoa não interpretar contexto, ela não vai chegar lá. Tá. Vou dar um outro exemplo. Semântica de palavra todo mundo conhece. Sim. Todo mundo sabe o que é persistência, todo mundo sabe o que é resiliência, todo mundo sabe o que é constância. Mas por que no primeiro desafio ela desiste? Por que no primeiro obstáculo ela para? Por que ela desiste no meio do caminho? Se a palavra semântica dela é claro para todo mundo. Vou dar um exemplo. Refrigerante faz mal? Óbvio. Tem gente que toma, mas ele sabe que faz mal. Sim. Tá. Comer doce em excesso faz mal? Será? Faz. Mas tem gente que sabe que faz mal. Por que come? Academia faz bem? Faz. Tá. Por que muita gente não vai? Sim. Porque conhecimento não é poder. As pessoas confundem porque não entendem contexto. Então, aí não aplica, vem né? um monte de guru falar conhecimento é poder, conhecimento é poder. Aí tem um cara que ele compra 100 livros
Ele estuda e é um fracassado. Aí você vai falar, caramba. E ele sempre vai achar que ele é o problema. Entre aspas, sim, porque ele tem que assumir a corresponsabilidade. Mas existe uma camada muito mais profunda, que não é simplesmente, olha, eu vou te passar, eu vou falar das três, eu vou falar, mas aí ele sai desse podcast, ele vai aplicar as três, ele vai falar, puta, mas não funcionou, porque não entende o contexto. Tá. Né? Então, assim, sucesso e fracasso são efeitos compostos. Ok. Tá? Então, anota aí, hein? Tá. 3 sucesso estratégias. E fracasso são. Mas eu vou falar de 3. Ok, tá? Mas depois, se você quiser técnica, eu também falo. Bora. Mas primeiro que mudou minha vida, mentalidade. Depois eu vou falar da parte puro mercado imobiliário. Primeiro eu quero falar de uma coisa que ele precisa se preparar para entrar no mercado imobiliário. Tá. Mentalidade. Tá? Segundo, comportamento. E terceiro, a competência. Então vamos lá. Se eu tenho a mentalidade de quando você me chamou aqui para fazer um convite para que a minha hora lá no meu trabalho ele é extremamente importante e valioso, eu poderia falar assim, não vou. Certo? E aí, de repente, eu poderia estar perdendo uma mega oportunidade. Sim. Então, a minha mentalidade tem que conexão, propósito, contribuição, visão, oportunidade. A minha mentalidade tem que estar alinhada com isso. Senão eu não vou me mover, que é o comportamento. Por que tem pessoas que são extremamente acomodadas? Por que tem pessoas que geram oportunidades? Vamos lá, entrou a pandemia, muita gente ficou com medo. No primeiro ano da pandemia eu fiz 780 milhões de VGV. Mas, pô, o Edgar é mágico, Edgar... Não. Outra coisa que tem que entender, quem constrói caminho sempre volta para ele. Então, se tem gente que ganhou 1 milhão, ganhou 2 milhões, ganhou por osmose e por acaso. Por isso que não consegue ganhar o segundo. Porque ele não aprendeu a construir. Por que eu virei o maior especialista de turnaround? Eu quebrei 6 vezes, eu aprendi a virar o jogo. Você consegue voltar para o jogo, assim, qualquer situação que eu consigo voltar para o jogo. Eu aprendi o caminho. Então, primeira coisa, aprenda o caminho. O caminho das vendas, caminho da negociação, caminho da persuasão, caminho da estratégia, caminho da visão, caminho do network. Por exemplo, tem muita gente que fica falando assim, network. Ele acha que é ter 300 contatos no telefone. Network ele precisa ter em 3 divisões. Já vou dar uma dica de ouro aqui para o nosso vídeo. Ele precisa ser de alavancagem, ou de posicionamento, ou de conversão. Então, senão você vai ter amizade, você vai ter pessoas que não estão dentro do campo do network. Toda vez que eu olhar para você, eu tenho que pensar, vai comprar algo de mim? Vai me ajudar a trazer novos negócios? Vai me posicionar para algum lugar que eu quero posicionamento? Aí eu me conecto e gero contato. E também tem que gerar valor, né? Pro outro aí é um outro contexto que vai lá, né? Do ganha-ganha, do giver's gain, da contribuição. Por isso que se a gente for falar só de network, é um podcast. Então, mentalidade, comportamento e competência. Então, tem tanta gente amadora aqui nas competências, que aí o que acontece? Para contratar o engenheiro A ou B, tanto faz pro cara, porque eles são semelhantes. Para contratar o arquiteto A ou B, tanto faz, eles são semelhantes. Mas Edgar Ueda só tem um. Sim, a junção dessas 3 coisas, Então, quando você começa a ser muito competente ali, muito PhD ali, o cara pode não querer me contratar. Ele pode não querer fazer negócio comigo, mas ele não vai encontrar 2 caras que nem eu. Sim. Então, e aí as pessoas não entendem que não é tão desafiador você ser muito foda na sua área. Vou te dar um exemplo. Esses dias entrou uma mulher e ela falou assim, Edgar, eu estudo nas minhas redes sociais, eu estudo muito, mas eu não saio do lugar. Eu falei, qual que é o seu maior desafio? Ela falou, ganhar dinheiro. Eu falei, com o que você trabalha? Ela falou, sou corretora. Eu falei, o que você precisa fazer para ganhar dinheiro? Falou, vender. Falei, então tá, que horas que você acorda? Ele falou, 5. Que horas que você vai dormir? Ele falou, 11 horas, meia-noite. Eu falei, o que você faz na parte da manhã? Ela falou, estudo muito. Eu falei, o que você estuda? Ela falou, Osho. Ela falou, física quântica. Eu falei, te ajuda a vender mais? Ela parou de responder. Sim. Então, o que falta?
técnica? Não, falta estado de consciência de entender que é o seguinte, para vender eu preciso estudar venda, negociação, persuasão, estratégia, precisa network. entender os gaps dela também, Cara, né? o buraco ali. Se falta dinheiro e ela vive de vendas, ela tem que ficar foda em vendas. Sim. Mas ela está estudando o quê? Sim. Então, aí vamos lá. Eu não era bom em quase nada. Quase nada, ó. Eu fui começar a gostar de ler com 21 anos de idade. Eu fui ler Paulo Coelho e li O Alquimista. Hoje eu sou escritor best-seller. Eu tenho língua presa, pode não parecer, mas eu faço fono até hoje. Até meus 12 anos de idade, meu apelido era Cebolinha, porque eu trocava o L pelo R. Hoje eu sou um dos palestrantes que mais fazem palestra no meu setor, certo? Não tenho faculdade, não vim com dinheiro. Então, competência se cria. Você consegue ser competente. Então, aquela coisa de o cara nasce... Não. Você aprende, não, né? Ele nasce com vocações. E aí ele vai se aperfeiçoando. Então, se dá para você ficar muito foda em vendas? Dá. Muito foda em vendas. Dá para você ficar foda em investimentos imobiliários? Por exemplo, vamos já falar aqui de investimentos. Vamos falar. Toda vez, o cara que vai investir, ele ou precisa saber muito bem, ou ele precisa estar com quem sabe muito bem. Você não precisa saber, só estar com quem sabe, certo? Aí vamos supor que ele fala o seguinte, tem muita gente que eu peguei agora essa semana, uma mulher que ela falou que estava investindo numa empresa americana que estava dando 5% ao mês, 60% ao ano. Eu falei, nossa, e está lastreado em um quê? Ela falou, não sei. Eu falei, como que você põe dinheiro se você não sabe de onde que vem o lastro? Sim. Então, se as pessoas não sabem, se sai fazendo empiricamente, sai se movimentando empiricamente sem entender um pouco. Então, o sucesso e o fracasso, ele está ligado sempre a esses 3 pilares. A mentalidade, o comportamento e o nível de competência que você tem. Mais uma vez, se você não sabe, vamos pegar os grandes técnicos, eles não foram os melhores jogadores de futebol. Então, você não precisa ter sido o melhor jogador para ser o melhor técnico. Sim. Então, você não precisa ter investido em 10 prédios para poder fazer um prédio. Sim. Se você tem dinheiro, se junta com quem sabe, que tem competência. Foi onde eu me dei bem. Eu não tinha dinheiro, tinha plantador de soja, plantador de café, empresas de tecnologia. E eles tinham milhões que queria colocar em algum lugar para gerar o resultado. O que eu fiz? Eu levei a minha competência, a minha expertise, me conectei com essas pessoas, fui criando um pool de investidores e relacionamento que nunca me faltou dinheiro para investir nos meus negócios. Sim. E na área de investimentos imobiliários, quais áreas que existem, assim, né? Para a gente exemplificar e melhor entrar um pouco mais nesse assunto para os ouvintes. Assim, quero começar a investir na área, né, imobiliária. Legal. O que se pode fazer? Como que dá para investir? Primeiro, é importante ele identificar qual que é o perfil dele como investidor. Por exemplo, se ele é conservador, se ele é um cara moderado, ou se ele é arrojado. Porque o conservador sempre ele vai ganhar menos, só que ele tem muito mais segurança. E ele não é tão a curto prazo. O moderado ele tem um híbrido e o arrojado ele se arrisca mais. Mas aí você vai falar assim, mas o arrojado tem chance de perder. Tem estratégia. Tem estratégia. Vamos pegar esses 3. Ele identificou, independente de onde ele entra, vamos lá. Mercado imobiliário. Ele pode investir no flip. Compra, reforma e vende. Retrofit. Eu comecei com 20 anos de idade. Ele pode, não compra, constrói e vende. Compra o terreninho, constrói e vende. Mas eu não sei construir. E tem outra coisa, tem muita gente que quer estudar para depois investir. Não. Se junta com quem sabe, põe o dinheiro, você ganha 2 vezes. Você ganha dinheiro e aprendizado. Exatamente. Né? Você ganha dinheiro e aprendizado. Então, investe com a Cub, que sabe investe fazer, com a Cub, ó. que sabe fazer o negócio. Você tem leilões. Exato. Tá? Mas cada um tem a sua peculiaridade e o seu nível de entendimento. Tá? Depois você tem renda passiva. Imóveis de aluguel. Depois você tem imóveis na planta, que aí é que eu acho que é a modalidade de vocês, né? Ou imóveis de desenvolvimento por cotas, né? Exato, então, exato. tem cotas que ele pode entrar numa SCP.
Exatamente. Né? Então, mais por esse caminho, né? Mais por esse caminho. Então tá, ele vai entrar numa SCP, que depois ele pode vender, inclusive, no lançamento, né? Que ele vai fazer um ágio interessante. Exatamente. Eu já fiz muito isso. Ou não, ele pode ir até o final. Olha que louco. Vamos falar então de vocês. O cara, se ele comprar aqui na cota, ele tem níveis de valorizações e pouca gente sabe. Qual que é o nível 1? Ele está comprando no ponto 0, depois ele vai para o nível que é do que? O projeto aprovado, ele já tem outro valor. Depois ele vai na pré-venda, ele já tem outro valor. Depois no lançamento ele tem outro valor. Depois de pronto ele tem outro valor. Depois humanizado ele tem outro valor. Então olha quantos níveis de rentabilidade ele pode, e que ele pode decidir ficar até o final, ou ele pode decidir em algum momento falar, vou sair. Exato. Né? Vou vender, construiu, já está pronto, eu vou embora. É uma opção. Né? Então, quanto mais ele entende, e aí vem do conhecimento, quanto mais ele tem conhecimento nessas variáveis, ele atua bem. Então, eu, por exemplo, eu tenho lugar que eu tenho lotes, eu tenho lugar que eu tenho apartamento, tem lugar que eu tenho casa, tem lugar que eu tenho projeto, tem lugar que eu só tenho papel. Então, mesmo eu como atuante, Sim. eu tenho várias negócios, frentes, né? várias frentes. Exato, né? muito bom. Porque é exatamente isso que a Cub se propõe, né? Então, antigamente, igual você estava falando, imóveis na planta e outras opções, as pessoas achavam que, às vezes, investir na área imobiliária é investir em imóvel na planta. Né? E somente isso, e paravam por aí. Então, a Cub tem esse propósito também, né, de trazer essa oportunidade para investidores que às vezes não entendem nada de construção, que não são da área, mas queriam atuar de uma forma mais intensa, né? Assim, investir melhor e com mais no início de um projeto, que não tem essa possibilidade, porque geralmente é muito restrito para você conseguir acesso, né, a esse tipo de empreendimento, e a Cub dá essa oportunidade. Então, é uma das frentes que a gente atua, né? E hoje você atua mais em qual frente? Como que é para você? É até difícil de explicar, eu tento, a maioria fica muito confusa. Eu sou uma empresa de inteligência. Tá. Eu gosto de fazer do limão uma limonada, do 0 a 1 milhão. O cara que tem pouco dinheiro eu faço transformar em bastante. O cara que não tem nada eu faço transformar em alguma coisa. O cara que tem terra eu faço transformar em empreendimento. O cara que... Então, assim, depende a frente. Você vê a oportunidade... Dentro do mercado imobiliário. Tá bem dividido na... Dentro do mercado imobiliário. Aí você vai falar, faz tudo? Não, por exemplo, eu não vendo, eu não tenho uma imobiliária, eu não tenho corretores. Então, mas o que eu faço? Eu faço a estratégia e a gestão de vendas, eu chamo os corretores. Eu não faço projeto arquitetônico, urbanístico, não faço... Eu contrato e faço. Então, assim, é muito importante. As pessoas acham que, mais uma vez, precisa saber de tudo ou precisa ter o melhor cenário para investir. Não. Cara, começa, entra. Eu falo que o caminho se faz caminhando. É isso aí. Então, vai vir muito mais aprendizado você inserido no negócio do que qualquer outra coisa. As pessoas... Será que é o momento agora? Não sei se a nossa audiência sabe, mas eu vou compartilhar. Existem 5 ciclos no mercado imobiliário, que nós da Neximob denominamos: crise, retomada, demanda, superdemanda e superoferta. Tem pessoas que só sabem ganhar dinheiro em superdemanda ou em demanda. Eu ganho dinheiro em crise, em demanda, superdemanda e superoferta. Por quê? Crise, o que você tem que fazer? Comprar. Então, se a pessoa... Super oferta, o que você tem que fazer? Comprar. Então, as pessoas não sabem disso. Então, ela acha que só ganha dinheiro para vender. Não, você ganha dinheiro vendendo, você ganha dinheiro comprando, você ganha dinheiro estruturando, você ganha... Então, quando ela começa a entender essas variáveis que existem no mercado imobiliário, e vou dar uma boa notícia para quem está ouvindo. Quem não está no mercado imobiliário está perdendo a melhor oportunidade do planeta. Eu vou te explicar o porquê. Vamos voltar um pouquinho atrás. Crise sanitária, Covid. 3 setores que bombaram: agricultura, comércio eletrônico, porque todo mundo foi comprar na internet, e o próprio mercado imobiliário, principalmente segunda moradia, ter uma casa maior, etc. Tá. Mercado imobiliário, já estamos aqui. Comércio eletrônico. O cara precisa o quê? De
logística, ele precisa de galpão, ele precisa de terra para construir, para entregar. Você vai falar, mas tem os criptoativos. Ele precisa de um prédio para fazer mineração da criptomoeda. Mercado imobiliário. Agricultura, precisa de terra para plantar soja, milho, algodão, qualquer coisa. Para criar gado, precisa de terra. Então, todo mundo ou é consumidor ou é investidor do mercado imobiliário. Mas eu vou morar no cowork. Alguém precisa construir. Eu vou morar no co-living. Alguém vai precisar construir. Vou trabalhar no cowork. Alguém vai precisar construir. Não para, né? O mercado imobiliário... Assim, e aí você pega outros setores. McDonald's, tá aí o filme para falar, ganhou dinheiro com o quê? Com o mercado imobiliário. Exato. Então, assim, o mercado imobiliário, ele é hoje, na minha opinião, não é porque eu tô nele, eu vim do varejo, eu trabalhei mais tempo no varejo do que no mercado imobiliário. Mas você tá aí um exemplo. Americanas foi lá, agora tem aí a Marisa fechando atrás do outro. Todas as grandes lojas de varejos estão se diluindo e mercado imobiliário não. Está crescendo. Então, é seguro, rentável, Sim. Tem liquidez. Outra informação aí para nossa audiência. Nós somos o 4º maior déficit do planeta. Perdemos para a Índia, para a China, que são 6 vezes maior do que o Brasil. Nós temos, em média, de 250 mil novos divórcios todos os anos. Nossa! Nós temos mais de 1 milhão de novos casamentos todos os anos. Quem casa quer casa, quem divorcia também. Certo? Nós temos gente ficando mais pobre, troca de casa. Tem gente ficando mais rico, troca de casa. Tem gente aumentando família, troca de casa. Tem gente diminuindo família, troca de casa. Tem demanda de todo lado, né? Até 2050, todas as construtoras, nós temos 208 mil quinais, construtora, incorporadora e loteadora, que até 2050 não consegue atender demanda. Show. E nesse cenário que a gente tem de instabilidade política, econômica, até mundial, né? Como que você vê o mercado imobiliário? Como você vê esse cenário? É que assim, a gente tem que entender que vai existir retração. Então, qual que é a fase que nós estamos vivendo hoje no mercado imobiliário? Retomada com retração, retomada com recesso. Então, acontece aquela retomada, que às vezes não são tão percebidas aos olhos de quem está de fora do mercado imobiliário, mas quem está dentro percebe, certo? Sim. E aí o que acontece? Não sei o que vai acontecer com esse governo, mas e a guerra lá fora? Vai vir uma nova pandemia ou não vai? Existe um processo de desaceleração. Tá. Ou de uma aceleração, um crescimento mais lento. Mas aí é que tá. Vou te dar um exemplo. Melhor momento de comprar é quando todo mundo está comprando? Não. Você vai pagar caro. Sim. Melhor momento de vender é quando todo mundo está vendendo? Não. Você vai vender barato. Então, você tem que aprender a dar um movimento antes do movimento. Esse é o jogo. O problema é que as pessoas têm muito medo, às vezes, dessa instabilidade de investir na área. Agora é um bom momento para investir na área imobiliária? Você acredita? Alguns setores, depende do contexto. Você vai falar, o mercado imobiliário é amplo. Sim. É um bom momento para investir em comercial? Depende a região. É um bom momento para investir em industrial? Depende. Agora, é um bom momento para investir em residencial? É um bom momento para investir em médio e alto padrão? É um bom momento para investir, sei lá, a depender da região, na segunda moradia, no vacation club, na multipropriedade, no timeshare? É um bom momento para investir no condotel? Não. Então, você tem que saber, por isso que precisa de estudo. Ou você sabe, ou você se afilia com quem tem essa competência. Né? Então, quando você entende de todas essas variáveis, você entra no jogo e ganha muito jogo. Vou te dar um exemplo. Você joga xadrez? Não. Tá. Já joguei, mas eu No não tabuleiro lembro muito. montado, você tem possibilidades de 20 e poucos movimentos. Ok. Quando você mexe uma peça, o seu oponente mexe outra peça, vai para mais de 400. Quando ele mexe a segunda peça e você a segunda, vai para mais de 9 mil. O que eu estou falando? Você tem que aprender a interpretar movimentos. Ele muda a regra do jogo. Não é porque eu estou construindo que eu tenho que continuar nesse flow. Não é porque eu estou vendendo que eu tenho que continuar nesse flow. Eu tenho que entender outros movimentos. E a maioria
Sabe aquele efeito que antigamente eu morei na roça, né? Eu sou caipira. Eu já quero falar dessa história também. Daqui a pouco a gente vai falar. Minha mãe roça, eu roça, quando criança roça. E lá tinha o burro, né? Que colocava aquele tampão, dava um tapa no burro e saía correndo, mas para outra direção. A hora que se perdia, estava lá na fazenda do vizinho. Estava no lugar errado. Por quê? Porque não consegue olhar para os lados. Ele só olha o que está na frente. Então isso é perigoso. Sim, sim. E falando de mudanças e tudo isso, agora com a inteligência artificial está mudando, obviamente, o mundo inteiro com várias tecnologias. Como você acredita que a inteligência artificial pode ajudar o mercado imobiliário? Você já está aplicando nos seus negócios ou de alguma forma? Fala um pouco assim para a gente, como especialista, como que você vê isso que vai nos ajudar ou já está ajudando? Eu sou um cara fora da curva. Então, por exemplo, você vai falar metaverso. Não, zero. Sabe por quê? Porque é o seguinte, vamos lá. A gente tem que pensar que existe um campo gigante antes de acontecer. Então, o metaverso não é uma realidade no mercado imobiliário. Não é porque existe. As pessoas ficam com uma mania assim. Agora é... Não, não é porque existe. A minha pergunta, quantos imóveis são vendidos no metaverso? Pouquíssimos. É que nem no digital. Quantos imóveis são vendidos no digital? A Gafisa vendeu 1, mas ela vendeu 30 mil no offline. O que funciona mais? O ano passado eu fui na conferência de NFT e de metaverso em Los Angeles. E lá eles falaram sobre isso. Mas o metaverso, eu achando lá que eu ia sair com ouro na mão, né? Sim. Eu tava ali na mina. E o que eles falaram era assim, a gente tem que acompanhar o movimento, que todo mundo vai construir o metaverso juntos. Você falou exato. Então, assim, é uma construção. É ali percorrer o caminho caminhando. Então, não tem algo assim que, olha, vai acontecer isso, alguém veio com toda a informação e é isso. Não, vai ser construído, né? Você falou certo. Então, o que acontece? Existe o metaverso, existe a inteligência artificial, que a gente sempre tem que estar olhando para ela. Isso já é um fato sem volta. Exato. Né? Agora, vamos lá. Vamos falar de inovação. Está no campo, né? Metaverso. Sim. Inteligência artificial. Tá inovação. Exato. Vamos lá. Quantas empresas que você conhece que aplicam inovação nos seus setores? Vou te dar um exemplo. Quantas empresas que você já passou lá atrás que ela tem um departamento falando o seguinte: vamos inovar todos os anos na área de vendas. Vamos inovar todos os anos na área administrativa. Vamos inovar todos os anos na área financeira. Vamos inovar todos os anos na área de marketing. Quantas você conheceu que faz isso? Não. Então, para que pensar no metaverso se não consegue fazer o básico dentro de casa? Então, inovação tem que começar a passar pelos departamentos. Porque, às vezes, você tem um sistema de vendas que ele é obsoleto, ele é velho. Às vezes, você está utilizando um sistema de marketing que está em desuso. Então, vamos primeiro trazer tecnologia e inovação para o que nós já temos. Sim. Segundo item, você tem dinheiro para investir numa tecnologia que vai gerar resultado daqui a 5 anos para você? Se não tem muito dinheiro de sobra, não se arrisca. Sabe por quê? Eu vou pôr 10 mil reais nisso daí. Não vai fazer diferença nenhuma. Edgar, e compartilhe um pouco com a gente também a sua vida pessoal, enfim, de onde você iniciou na área imobiliária, onde você nasceu e como foi a sua jornada até chegar na área imobiliária. Se eu for contar tudo, vamos umas 3 horas aqui, Patrícia. Fala aí, onde você nasceu? Vamos começando pelo início, né? Você falou que veio da roça e tal. Eu já sei dessa história, mas eu acho que é tão rica essa história, tão bonita. É legal os nossos ouvintes também conhecerem. Bacana. Eu acho que eu vou colocar alguns marcos, alguns pontos, né? E vai servir também como orientação aí para a nossa audiência. Bom, eu vim de uma família extremamente pobre. As pessoas também confundem palavras, né? Humildade. Acho que humildade precisa estar no rico, no pobre, na classe média. Sim. Então a gente tinha escassez de recursos financeiros e outras coisas mais. Então até meus 2 anos de idade, a gente morava numa barraca de estufa, sem energia elétrica e sem água potável. E minha mãe ia buscar isso na bica. Eu fui conhecer meu pai com 18 anos de idade. Eu acompanhava meus avós na roça, porque minha mãe precisava trabalhar como boia fria e também como empregada doméstica. Então, praticamente quase não via minha mãe. E que cidade que você nasceu? Pinhalzinho, uma cidade do interior de São Paulo, 13 mil habitantes.
Até legal. O nome é diminutivo, né? Pinhalzinho. Mas uma vez eu fazendo um aditivo aí que eu quero comentar, que eu acho que é muito interessante. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, como entregador de leite. A Record, alguns anos atrás, foi em casa, na minha casa, quando eu morava em Campinas, e também no meu escritório, e fez uma matéria, como que um ex-entregador de leite fatura mais de 100 milhões por ano. Isso na época, né? Sim. E de fato, assim, é muito inspirador, principalmente se você entender o contexto que tem muita gente justificando, usando muletas e dando desculpa para vencer, para lutar, para sair da zona de conforto e para construir algo, né? Eu não sei se é a dificuldade que me fez ganhar força. Confesso que eu não sei da resposta. Mas uma vez eu estava dando uma palestra para 5 mil pessoas em Natal. Eu saí dessa palestra, o cara veio correndo, posso pegar um autógrafo, vamos tirar uma foto. Cara, você teve uma vida muito, muito assim, difícil, deu tudo errado na sua vida, né? Eu falei, não, deu tudo certo. Aí ele parou, né? Eu gosto de fazer pausa até para ver reação, né? Sim. Eu fiz uma pausa e ele olhou e falei, porque todas as coisas deveriam acontecer na minha vida e aconteceu de forma muito gratificante, porque eu só construí o que eu construí pelo aquilo que eu vivi. Exato. Então, fui vendedor de coxinha, fui entregador de leite, fui garçom, trabalhei em fábrica de costura, fui peão de fábrica, trabalhei atrás do balcão. Eu tinha 12 anos, eu trabalhava no balcão. Trabalhei debaixo de neve, eu trabalhava no ar livre, na construção civil, e eu tinha que usar um maçarico para esquentar a sola do meu pé de tanto frio que congelava. Então, a cada 2 horas eu parava para pegar o maçarico, esquentar a sola do pé da bota, porque senão eu não aguentava. E detalhe, acordava às 5 horas da manhã, chegava em casa à meia-noite. Então, eu acho que está faltando mais firmeza, está faltando mais vontade, está faltando brilho nos olhos, está faltando ser obstinado, está faltando ser inconformado, está faltando de ficar usando muletas e desculpas para vencer, porque dá. Exato. E dá assim, pra vencer. A dificuldade tá aí para todo mundo, né? Todo mundo tem uma certa dificuldade. Algumas pessoas nem tanto, mas assim, cada um tem o seu caminho, né? E você tem que trilhar o seu caminho e buscar ali, avançar e se desenvolver. E como que foi essa migração aí para o setor imobiliário? Porque aí você foi para o Japão, trabalhou em diversas empresas, e aí você voltou, foi para o mercado imobiliário. E aí, como foi isso, essa transação? Sim, eu empreendo desde os meus 17 anos, então eu trabalhei como garçom, eu ganhei um dinheirinho, aprendi com meu avô poupar, e na época era poupança, tá? Era o que a gente sabia. Era a única coisa, era o que sabia. E eu lembro que quando eu completei 17 anos, eu tinha dinheiro suficiente para empreender. Eu comprei uma lanchonete. Então, as pessoas falam também de propósito, né? Propósito muda, inclusive eu estou escrevendo meu 6º livro, que ele fala de várias filosofias, e uma delas é o Ikigai, que é a filosofia do propósito. Então, seu propósito ele é único? Não. Seu propósito deve ser um propósito? Não. Então, por exemplo, com 9 anos de idade eu tinha um propósito de minha mãe nunca mais passar fome, ou minha família. Aos 12 anos, eu queria usar roupinha de marca e ter dinheirinho para ir para festa, porque minha mãe não tinha condição de dar. Aos 17 anos eu queria ser empreendedor, não queria trabalhar para mais ninguém. Aos 20 anos eu queria ser um milionário. Aos 30 eu queria ser um bilionário. Então veja bem, os propósitos vão mudando. Isso eu estou falando financeiramente. Sim. Agora, tem algum momento que você fala, meu propósito é construir uma família, meu propósito é deixar um legado, meu propósito é mudar, sei lá, viajar para o mundo. Então, é importante entender, primeiro, que precisa ter um ponto de destino. Porque quando você tem um ponto de destino, não te falta fôlego para você continuar. Segundo, você tem que ter um ponto de referência para nunca mais voltar lá. Então, você vai falar quais são as suas motivações. Chegar onde eu quero chegar, onde eu tracei, e não voltar de onde eu saí. Então, assim, você não quer voltar para Pinhalzinho? Não, nada a ver. Estou falando voltar da pobreza, voltar na escassez, né?
Então... Que é os seus porquês, né? Os porquês da vida, os motivadores, os gatilhos e qualquer outras coisas. E aí eu fui empreender aos 17 anos e decidi ali fazer o meu sucesso, construir o meu caminho no mundo do empreendedorismo. Certo. Fiquei até 2010 no Japão, voltei para o Brasil, comecei a atuar no que eu fazia, né, que era agência de publicidade. Eu tive 3 agências de publicidade. E aí eu descobri o mercado imobiliário. E aí eu fiquei apaixonado pelas oportunidades do mercado imobiliário. Principalmente se tratando que tinha muita gente ganhando muito dinheiro de forma muito amadora ainda. E ali eu encontrei uma abertura, uma janela, uma oportunidade. Oceano Azul, né, que você chama? Oceano Azul. 2 coisas que eu falo. Atuar no Oceano Azul e atuar no mercado inexplorado. Então eu percebi esse mercado, criei, desbravei alguns mercados que hoje eu me tornei referência, né? E aí eu estou há 12 anos e meio no mercado imobiliário e muito feliz. Não saio disso por nada. Hoje eu atuo em várias frentes, mas a minha linha principal eu tenho uma licenciadora, que hoje nós estamos em 23 estados. E fala da Nexmob aí, para quem não conhece, né? É super bacana. Em 23 estados, 82 cidades, batemos 8,4 bilhões em VGV, 62 empreendimentos lançados, 18 mil unidades vendidas. Aí hoje eu tenho várias frentes. Show. E falando assim do mercado imobiliário, durante essa trajetória, lógico, você viu ali o Oceano Azul e você foi... Mas quais foram os principais desafios que você falou, caramba, aqui é difícil quebrar essa barreira? Sim. E hoje também, quais são os maiores desafios que você via antes e agora? E olha que interessante essa pergunta, muito bem colocada. Sempre existiu, continua existindo e vai continuar existindo desafios. O que a gente tem que ter habilidade é a habilidade de entender as estratégias. Então, vou te dar um exemplo. Lembra do ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Sim. Se você não tiver essa mentalidade, você não cria império. Então, veja bem. Imagina só, numa cultura que não tem cultura do autoconhecimento, não tem a cultura do desenvolvimento. Por exemplo, se você falar o seguinte, Edgar, o que você faria para os seus filhos? Estude empreendedorismo, estude inteligência emocional, estude educação financeira. Com esses 3 itens, ele vai voar. Você quer um negócio agora, mas coloca algo para acelerar. Seja foda em vendas. Porque se ele for empreendedor não é CNPJ, Patrícia. Sim. Empreendedorismo é visão. Tem gente que tem 10 CNPJs e é apenas empresário. O que ele menos tem é empreendedorismo. Mas tem 10 CNPJ. Não significa. Pode ser que ele acertou a mão por osmose, pegou uma época boa. Sim. Enfim, tem vários contextos aí que precisam ser analisados. Mas olha aqui, então empreendedorismo. Educação financeira. Tem que aprender a administrar dinheiro, lidar com dinheiro. Isso te ajudou muito, né? Principalmente em momentos de crise. Sim, certo? Sim. Terceiro, inteligência emocional. Os casamentos acabam. Eu aprendi. Casamento acaba, sociedade acaba, parceria acaba. Por quê? Inteligência emocional. E vender. Quem sabe vender não fica sem dinheiro, Patrícia. É isso aí. Não fica sem dinheiro. Eu nunca fiquei sem dinheiro na minha vida. Eu quebrei, fiquei com uma dívida de 4 milhões. Passou 6 meses, eu estava ganhando 1 milhão de novo. E quais desafios que continuam acontecendo? Mentalidade do ser humano. No mercado imobiliário, quais desafios você via? Era a mentalidade e continua sendo a mentalidade? Vamos dar como exemplo. O cara tem uma terra. Sim. Aí você fala, quer vender essa terra? Quero vender. Quanto que você vende? 3 milhões. E se eu te oferecer 6? Como assim? Não, vou te oferecer, só que você vai receber daqui 2 anos e meio. Não, prefiro vender. Não tem. Veja bem. Se ele está passando fome, se tem alguém com enfermidade na casa dele, ele tem que vender. Não tem outra opção. Ele está precisando do dinheiro. Mas se você não estiver precisando do dinheiro, cara, isso é mentalidade. Cara, o cara não tem visão, o cara não é empreendedor. Sim. Né? Outra coisa, uma outra visão. Vamos lá, mentalidade. Você decide entrar no mercado imobiliário. Aí você quer aprender a incorporar, quer aprender a investir, quer aprender a construir, quer aprender a fazer projeto, quer aprender a vender.
Você vai ser pato. Nada voa, corre e não faz nada bem. O pato não é o melhor da sua espécie. Não é o melhor nadador, não é o melhor corredor, não é o melhor voador. Certo? O que eu aprendi? Eu sou foda em uma coisa e 90% eu não sou foda. Mas eu tô com 90% das pessoas fodas juntas comigo. Sim, você desenvolve as suas habilidades, né? E foca nas Então, o maior habilidades. Desafio, um dos maiores desafios, é a mentalidade do cara entender essa cultura. Entender isso. Vamos lá. É melhor você ter 10% ou 100%? Depende. 100% de 10 milhões é 10 milhões. 10% de 1 bi é 100. Você está ganhando 10 vezes mais. Com 10 vezes menos. Com 9 vezes menos. Então, se a pessoa entender isso, e isso é um desafio que eu enfrento. Por quê? Porque o cara não tem essa mentalidade, não tem essa cultura, não tem esse comportamento e se desgasta muito tempo para tentando mudar a cabeça, mudar cultura, mudar comportamento. Então, isso é uma das coisas. Segundo, é entender que o mercado, ele muda o tempo todo. Tem uma frase que eu gosto muito, está em um dos meus livros. Não adianta ter a resposta se a pergunta já mudou. Então, o que acontece? Tem muita gente, eu sentava com muito diretor de empresa muito foda. Faturava 2, 3, 4 bi. E logo no começo eu sofri muito. Menino, era desse jeito que eu era tratado. Menino, você quer me ensinar? Menino, estou há 30 anos fazendo isso. Menino, você acabou de entrar. Quem é você na fila do pão, né? Era mais ou menos isso. Eu conto uma história aqui, só não posso contar o santo, mas o milagre eu conto. Eu lancei 2 empreendimentos em Boa Vista, capital de Roraima. Eu lancei um, eu vendi 741 unidades em 2 dias. 2 dias. Só não vendi um porque a energia vinha da Venezuela e acabou a energia no primeiro dia e não tinha como gerar contrato. 5 horas da manhã, 450 pessoas na fila. 3 dias antes, mais de 100 pessoas acampando para comprar um lote. Beleza. Veio uma empresa do Centro-Oeste, que era a maior loteadora do Centro-Oeste, foi para empreender na cidade. Ficou sabendo de mim e foi me procurar. Eu fui para o Centro-Oeste, não vou falar cidade, porque a gente vai dar muito... o caminho vai ficar muito lá. E eu fiz uma reunião com o dono. Eu falei, e eu gosto de entregar sem saber se o cara vai fechar comigo ou não. E eu fui dando algumas dicas. Falei, olha, não vai funcionar, não é desse jeito, tal. Ele levantou da mesa e falou assim, menino, eu tenho 25 anos de mercado, somos o maior do Centro-Oeste, fazemos isso com o pé nas costas, então fique tranquilo, sabemos fazer. Cara, eu não sabia nem o que falar, eu ainda estava bem no começo, acho que eu tinha 3 anos de mercado imobiliário, né? 2014, 2015. Estava com 3 anos e meio para 4 anos. Começando, né? E aí, fui embora, tal. Ele lançou sozinho, vendeu 3 unidades, tinha investido 5 milhões, não entregou o empreendimento, não terminou o empreendimento, perdeu 5 milhões e foi embora. Passou 3 meses, eu zerei um empreendimento concorrente com ele, direto, em 6 horas. 188 unidades de alto padrão. O dele era alto padrão, vendeu 3 e foi embora. Eu vendi 188 unidades em 6 horas de um empreendimento concorrente com o dele. Então, assim, essa vaidade, esse ego, vai levar a empresa a ruínas, a fracassos, a qualquer outra coisa. Então, a grande dificuldade é isso, é de saber, vamos somar, vamos juntar. Existe estratégias para você fazer mais e mais rápido e melhor. Então, eu acho que está mais no contexto da mentalidade do ser humano do que de qualquer outra coisa. Porque se você falar o seguinte, dinheiro é dificuldade? Não. Terra é dificuldade? Não. Porque se dinheiro tem um monte de gente, ou banco, ou fundo, ou investidor, ou está na mão de alguém. O dinheiro está aí, tá? Só muda de mão. Exatamente. Certo? Terra, o Brasil... é a fartura de terra, né? Exato. Demanda.
existe até perder de vista. Eu acho que algumas décadas ainda a gente não vai conseguir atender a demanda. Então, como não querer e como não se apaixonar e como não entrar no mercado imobiliário? Exato. Né? E indo por essa linha, Edgar, assim, quando você ali escolhe um bom investimento na área imobiliária, o que você leva em consideração? Segurança, liquidez, rentabilidade. Aí tem outras variáveis que é muito técnico. TIR, ROI, taxa mínima de atratividade, e algumas outras variáveis, né? Mas, por exemplo, aí eu estou falando como investidor. Sim. Se você falasse como empreendedor, já escolho outra linha. Sim. Aí eu escolho. E olha que interessante, nós estamos em Santa Catarina, né? Quando eu mudei para cá, eu fui contratado para prestar serviço e dar consultoria para uma empresa. E ela abriu a planilha dela, estava 23% de lucratividade. E aí eu falei, quanto tempo? Aí ele falou, vai dar uns 60 meses. Aí eu fiz a conta. 23 dividido por 60. Eu falei, meu irmão, põe em qualquer lugar que você vai ganhar mais dinheiro. O cara não analisa ROI, não analisa TIR, não analisa risco, não analisa nada. Então, assim, aí o cara falou assim, você já investiu na sua cidade? Eu nunca investi na minha cidade que eu moro. Sabe por quê? Porque eu invisto nos lugares que me dão melhores oportunidades. Exato. Então, vou dar um Às exemplo. vezes as pessoas têm receio, né? De, mas ali eu não conheço. Não, porque não se escolhe investir pela cidade. Se escolhe investir pelo negócio. Então, vamos lá. Eu moro em Balneário, na Praia Brava. Se tiver um melhor negócio em Florianópolis, eu vou fazer em Florianópolis. Se tiver um melhor negócio em Rondônia, como eu tenho negócio em Porto Velho, eu vou fazer lá. Eu tenho negócio... Essa tem que ser a cabeça do investidor. Né? Olha os meus negócios. Eu tenho negócio em Búzios, Rio. Eu tenho negócio em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Eu tenho negócio em Ilhéus, Bahia. Eu tenho negócio em Lagarto, Sergipe. Eu tenho negócio em Jundiaí, São Paulo. Eu tenho negócio em Porto Velho, Rondônia. Por quê? Porque o que eu vejo é oportunidade, rentabilidade, etc. Sim. E olhando aí para o futuro, o que você acha que tem de tendência agora para o mercado nesse momento? Qual que é a dica de ouro, assim, para o futuro do mercado imobiliário? O que você acredita? Só fazer um aditivo, tá? Esses 23% eu tô falando do incorporador. Ok. Porque se não entender esse contexto, parece que o investidor. O investidor tá ganhando 23% e tá no céu. Sim. Ele não tá na terra, ele tá no céu, né? Tá. Então, assim, é muito importante entender isso. Né? Tem muita gente investindo em tesouro, tá investindo em renda, aí ganha lá 120% do CDI, que eu não acho que é um bom negócio. O mercado imobiliário, ele dá muito mais rentabilidade com segurança. Exatamente. Tá? Então, assim, é só para separar o que é investidor, coloca dinheiro e não trabalha, tem renda passiva, né, porque ele não está trabalhando, e o que é empreendedor, ele é renda vindo do esforço, da mão, do risco, é uma outra premissa, tá? Pergunta? As tendências. Vamos olhar para o futuro. Então, aí o investidor, o que ele pode esperar do mercado imobiliário nos próximos anos? Uma oportunidade fantástica. Se você falar o seguinte, tanto eu falo por mim. Eu sou empreendedor muito famoso hoje na internet, nos palcos, nos livros. Dos meus 5 livros, 4 são livros voltados ao empreendedorismo. Certo. Tem 1,5 milhão de seguidores que 95% não são do mercado imobiliário. Eu recebo muita proposta, Patrícia, de cara me oferecendo sociedade, inclusive sem eu colocar R$1 na empresa. Inclusive, na sua cidade tinha uma sorveteria, uma rede de sorveteria com 7 unidades. Sua ex-cidade. Ex-cidade, agora eu sou de Florianópolis. Me ofereceu uma sociedade. Mas eu não quero entrar no ramo de sorveteria. Então, eu não quero entrar. Esses dias eu recebi uma proposta para ter 30% de uma cervejaria. Não vou entrar. Então, 100% dos meus investimentos, 100% do meu foco, 100% do meu braço, mercado imobiliário. É aquilo que você acredita e ponto, né? E tem funcionado, né? Primeiro, a gente vê aí os frutos. Não acredito em fórmula mágica, não acredito em bala de prata e não acredito em bilhete premiado.
É isso aí. Tem que tomar cuidado. Eu acredito o seguinte, faça o que precisa ser feito, faça com quem sabe, você vai ganhar muito dinheiro e vai construir um império que não tem como falhar. Eu acho que é isso aí. Perfeito. Acho que assim a gente consegue encerrar. Acho que a gente deu bastante dica de ouro aqui, né? Acho que... Depois eu te mando o boleto. E aproveitando, você tem algum evento? Eu sei que você tem a Neximob, tem várias coisas aí acontecendo. Faz o convite aí do próximo evento que vai ter para os nossos ouvintes. Nós somos o segundo maior evento presencial do país. O Inside Mob é meu. Já fiz, inclusive, 2 edições aqui em Florianópolis. Fiz 3 edições em Balneário. Esse ano nós vamos fazer 4 eventos que vão ser... Eu quero ir, hein? Ainda não fui. Belo Horizonte, Salvador, Jundiaí e Campo Grande. O próximo é Campo Grande. E lá nós mostramos, ensinamos o que você não vai encontrar em nenhum lugar. Então lá nós falamos sobre incorporação, sobre fund, sobre captação diária, sobre validação e concepção. Então eu falo, por exemplo, toda estratégia. Como que ele faz para zerar um empreendimento em menos de 30 dias? Nós contamos. Como que ele pode estruturar um fund? Nós ensinamos. Como que ele pode criar o maior land bank? Não sei se você sabe, eu não contei. Hoje eu sou o maior land bank do Brasil. Eu tenho mais ou menos 458 áreas que ultrapassa 220 bilhões no meu banco de áreas. Hoje nós recebemos em média de 35 a 40 novas áreas por mês, que dá um ticket médio de 17 bilhões mês de novos negócios. Então, hoje nós criamos um modelo, você falou muito de modelo e método, por isso que o meu livro do mercado imobiliário, O Poder do Método, eu falo o seguinte, tenha método para tudo. Tem que ter método para investir, tem que ter método para comprar, tem que ter método para vender, tem que ter método para incorporar, tem que ter método para empreender. Então, às vezes até repetiu. Então, quando você tem método, o que é? É um algoritmo validado que alguém construiu, fez, acertou. E isso é um caminho facilitado para você. Então, para que eu vou tentar criar uma nova receita do bolo ou inventar a nova roda? Não, já tem. Sim, Posso melhorar. Faz bem feito, né? Posso melhorar, exato, mas pega melhora. de alguém que já está fazendo, né? Exatamente. É o caminho, né? Como você fala muito do caminho, né? Tem um produto, não, né? Mas você tem algo falando sobre o caminho, né? Eu recentemente fiz o caminho de Santiago de Compostela, andando, né, 248 quilômetros, foram 10 dias, teve dia que eu andei 37 quilômetros, teve dia que eu andei 11 horas, teve dia que eu subi 603 metros de elevação. E eu aprendi uma coisa, existem vários caminhos que te levam a Roma, você só tem que escolher o caminho mais rápido, mais barato, menos doloroso e mais assertivo, porque esse é o caminho mais inteligente. Então, quem escolhe o caminho mais rápido, mais barato, mais assertivo e menos doloroso, sofre menos e paga menos. Por quê? Sempre na vida, Patrícia, para finalizar, senão a gente não pode expandir mais, você só vai adquirir 2 coisas na sua vida. Não tem uma terceira, eu posso te provar. Ou você vai adquirir dividendos ou boletos. Ou você vai ter a receber, ou você vai ter a pagar. Então, a habilidade é o que você está fazendo e construindo para ter mais dividendos do que boletos. Porque ou você vai pagar, Sim. ou você vai receber. Não tem neutralidade. Posso decidir não ter nenhum dos dois? Não dá. É isso aí. Bom, e quem quer saber mais sobre você, sobre os eventos, pode seguir. Qual que é o Instagram? Edgar Uedo Oficial ou neximob.com.br. Estamos lá. Aí o pessoal te acompanha por lá. Edgar, foi um prazer imenso te receber aqui. Sou fã, então fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite. É um prazer te ter aqui. E eu quero também te dar Como que eu não ia aceitar 50 mil reais? Como? Mentira. Tô brincando. Mas eu quero te dar um presente. A gente tem a caneca aqui né, uma lembrancinha aqui da Cub. E eu também quero te agradecer em nome da Cub. Obrigado. Uma lembrancinha aqui. Caneca. E foi um prazer. Tenho certeza que agregou para muita gente que já atua na área ou está iniciando. E eu acho que o intuito é esse, né? E a gente aqui na Cubcast, a gente quer trazer mais e mais pessoas assim que
que são bem-sucedidas na área e agregam bastante para as pessoas. Te agradeço demais, foi muito legal e é isso. Prazer estar aqui e parabéns pela iniciativa. Eu não tinha visto nada que, principalmente de podcast, que falava de investimentos, né? Então aí não tem mais desculpa para a galera, né? É isso aí. Já sabe onde encontrar informação. Então é isso, galera. Obrigada, gente. E se você gostou do episódio de hoje, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso podcast e deixar a sua sugestão para os próximos episódios. Até o próximo Cubicast.